Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje estou trazendo mais um vídeo da continuação sobre o conteúdo de termodinâmica e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, desde já se inscreva no canal, né? Dê o seu like, dê uma curtida, deixa nos comentários alguma dúvida para a gente dar continuidade, né? E também para enriquecer esse canal. Bom pessoal, então hoje, para ser mais direto, vamos continuar falando da termodinâmica, né? Um movimento aí termodinâmico, as interações entre as partículas, entre as moléculas. Nas aulas anteriores nós falamos e debatemos também sobre as transformações gasosas, o trabalho de uma transformação gasosa, como essa transformação gasosa se comporta, né, em mudanças cíclicas e também o trabalho em uma transformação cíclica, quando ela é isotérmica, quando ela é isobárica, né, isométrica, né, e assim a gente também definimos e calculamos a energia interna, né, de um gás, certo? De determinado gás monoatômico ou diatômico. Bom, hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, ou o princípio da lei da termodinâmica, né? O princípio termodinâmico é muito tranquilo, né? Se você vem acompanhando os vídeos até agora, vai ser muito simples vocês entender agora essa parte. Bom, toda a parte da termodinâmica nós vamos adotar para entender a primeira lei da termodinâmica. Vamos imaginar um sistema onde ele gera fonte de calor, né? Um sistema termodinâmico pode ser uma máquina térmica, pode ser um motor de um carro, por exemplo, né? Pode ser, por exemplo, uma usina nuclear, movimentos termodinâmicos que eles resultam em calor, né? Ou eles recebem calor ou deixam de receber calor para trabalhar, né? Então, uma máquina precisa de uma fonte de energia, né? Essa fonte de energia vai gerar calor. Então, isso também pode se comportar como um sistema termodinâmico, né? Então, vamos imaginar que um exemplo, esse sistema, nosso corpo. O nosso corpo, por exemplo, possui 2.000 calorias. Vamos imaginar assim, 900 calorias, tá? Não exagerar. 900 calorias ou quilocalorias, que é o valor, na verdade, que a gente coloca para calorias da quantidade da eficiência energética do nosso próprio corpo humano, né? Que seria a caloria, né? Imagine aí um ser humano com 900 calorias, quilocalorias, e eu tenho como se fosse uma máquina, né? Então eu vou executar uma ação. Executo uma ação, uma atividade física ou algo do tipo, vou trabalhar e ao final do dia todas essas 900 quilocalorias elas resultaram para mim em 3.000 joules, né? E aí vamos voltar, né? Quando o trabalho é realizado, esse trabalho realizado ele é maior que o valor recebido, né? Da quantidade de calor, nós temos que há uma diferença quando o trabalho é positivo e o trabalho é negativo. Isso aqui ainda vai permanecer, mas o foco aqui é entender que toda a fonte de energia, a quantidade de calor que eu tenho no meu corpo, parte dele não totalmente será realizado em trabalho. Por exemplo, você conseguiu executar uma atividade física, mas naquela atividade física, o esforço que você fez para perder essas 900 quilocalorias não foi exatamente só ali, né? Foi gasto totalmente em trabalho, totalmente em movimento. Uma parte foi suor, se dissipou. Aí vem a parte da energia, onde que a energia ela se dissipa. Então, esse esquema aqui é para a gente observar, tá? Não sei se esse exemplo ficou tão claro, mas, por exemplo, eu tenho um sistema termodinâmico e eu recebo calor. Aqui é quantidade de calor que a gente está representando pela letra Q, tá? Q, quantidade de calor. Então, quando essa quantidade de calor ou essa fonte, né, vamos chamar assim de fonte de energia, fonte de calor, ela libera uma certa quantidade de calor para o sistema, vamos imaginar um corpo ou uma máquina, né? A variação de energia interna aumenta. Por que ela aumenta? Porque inicialmente ela vai ter uma energia interna. A gente observou isso, que um determinado gás monoatômico, né, a certa quantidade de mols, dependendo da sua quantidade de moléculas, a temperaturas, né,
uma temperatura absoluta, temperatura absoluta, ele vai ter uma energia interna. Quando eu libero disponho de calor para esse sistema, ele já vai mudar e aumentar a sua variação de energia interna. Só que nessa variação de energia interna, o que vai acontecer? Todo o seu calor ele precisa se transformar em trabalho, né? É o que aconteceu lá no início, na Revolução Industrial. Esse foi o grande boom, né? Tinha uma lareira e eles colocavam muito carvão, né? E as chamas criavam fogo, né? E o fogo gerou calor, e esse calor, né, na verdade, aquecia um líquido, né? E esse líquido gerava uma grande pressão, vapor, e esse vapor era tão grande nos tubos, claro que não, eu estou resumindo, não é exatamente tão simples assim, mas toda a junção de tubos com ar, compressão de ar e do vapor, né, do ar, que está a uma alta temperatura, né, aumentando essa temperatura, passando pelos tubos, ela vai gerar um movimento, um movimento por alta pressão, como se fosse uma força empurrando a seringa. E aí, no sistema das locomotivas, por exemplo, ela funciona mais ou menos assim. E aí, o braço, né, o pistão, que é como se fosse uma alavanca, tenta dar um movimento, né? É empurrado e o pistão vai se movimentando e o pistão vai se movimentando juntamente com a roda, e a roda vai girando ao mesmo tempo. E é por isso que aconteceu, né? E temos aí as locomotivas, né? Que no caso são os trens. Então basicamente é isso. Eu tenho um sistema, eu tenho uma máquina, eu tenho um corpo onde que ele recebe calor e ele vai pegar esse calor e transformar em energia. Duas partes, né? Vai aumentar a sua energia interna e ele vai de fato executar parte dessa energia em trabalho, tá? Vamos lembrar que sempre em um sistema termodinâmico esse valor do trabalho nunca é total. Por exemplo, aqui ele recebeu 1000 calorias, vou dar um exemplo. Aí em trabalho ele realizou 800 joules em trabalho, tá? Em trabalho. Mais 200 joules foi para onde, né? Esse 200 joules pode ser 200 joules de energia perdida, tá? Dissipada, tá? Que é uma energia que pode ser considerada uma fonte fria, né? Então o suor, por exemplo, de uma pessoa, o suor, né? O desgaste físico, tá? O músculo, né, a deterioração do músculo, né, o músculo não está preparado ali para aquele movimento. Então, um exemplo, né, a pessoa passa tanto tempo sem se movimentar, então desgaste é menor, então você vai ter um menor resultado no trabalho, você vai ter um cansaço, né? Estou dando esse exemplo do corpo humano para ver se fica mais claro, mas exatamente é isso. E como é que a gente vai calcular toda essa junção, pessoal? A gente vai calcular utilizando essa equação da primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica é conhecida, né, a primeira lei da termodinâmica, como que a quantidade de calor envolvida em um sistema é igual ao trabalho mais a sua variação de energia interna, tá? A primeira da termodinâmica é conhecida mais por essa fórmula, onde que o que é a quantidade de calor, o trabalho, né, é o tal, e essa letra grega é chamada de tal, né, alfabeto grego, delta U, que a gente já conhece, que é a variação de energia interna de um sistema, de um gás, de um processo termodinâmico, tá? Só pode ser de um corpo de uma pessoa, pode ser em uma máquina, pode ser em um movimento de moléculas, de partículas. Tudo isso é interpretado quando se fala de trabalhar ou de aplicar, por exemplo, a energia nuclear, né? Reatores nucleares, termodinâmica pura, né? Então é utilizado ali naquelas usinas, né, termoelétricas também. Por exemplo, a termoelétrica é um tipo de sistema termodinâmico usual que a gente aplica diretamente essa fórmula aqui, tá? Tem outras coisinhas, mas a base dela é em cima dessa primeira da termodinâmica, tá? Então, basicamente, eu vou ter uma quantidade de calor, onde que o resultado dessa quantidade de calor será igual a o trabalho mais a variação de energia interna, porque ela já existia uma variação de energia interna, já tinha uma energia interna inicial. Então, quando eu aumento a sua temperatura,
tá? Ou diminua essa temperatura, vai acontecer alguns processos. Esses processos dependem, claro, né, das transformações gasosas. Então eu vou explicar aqui os 4, tá? Pra gente ir para a parte de exercício. Hoje vai ser bem mais rápido essa videoaula, mas as transformações gasosas, o que acontece? Essa primeira lei acontecendo agora, né, na transformação gasosa. Quando a isométrica, né, a isométrica é quando a pressão aumenta e o volume diminui, ou vice-versa, o volume diminui e a pressão aumenta. Quando acontece isso, não tem o que? Variação de volume. O volume na isométrica, tá? Perdão, eu confundi com a isotérmica. Essa primeira é a isométrica, isso. A isométrica é a mesma isocórica, tá? Não tem variação de volume. Então, o volume é constante, a pressão vai aumentar, ok? Mas, nesse caso, nós vamos ter o quê? Que o volume, né? A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais aumentar essa temperatura, mais pressão vai ter. Mas o volume, pela fórmula do trabalho, não tem. A variação do volume é constante, que o volume na isométrica é constante, tá? Então, se ele é constante, vamos lembrar, o trabalho dele é igual a zero, tá? Então, se o trabalho é igual a zero, então, pela primeira lei da termodinâmica, para ficar mais claro, nós temos essa representação, que é a quantidade de calor, o que aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um Q. Quantidade de calor é igual à variação de energia interna. Ou seja, é como se eu tivesse a fórmula aqui, ó, tá? Trabalho mais variação de energia interna. Como o trabalho é zero, então essa quantidade de calor é igual à variação de energia interna. Fechou? Mas se isso é verdade, a variação de energia interna, se aumentar, é lógico que a quantidade de calor vai aumentar, ou seja, diretamente proporcional. Então, isso é a isocórica, que é a isométrica, quando o volume é constante. Quando ela é isotérmica, que é o que eu estava falando no início, a pressão é diretamente proporcional, é inversamente proporcional ao volume. Então, quanto aumenta a pressão, o volume diminui. Aumenta o volume, a pressão diminui. Nesse caso, nós temos troca de calor. Agora não tem porquê, anteriormente na isométrica, porque não tem variação de volume. Aqui a gente tem uma troca de calor. Então, nesse caso, eu vou ter uma pressão, uma temperatura final igual à temperatura inicial. Então, a variação de energia interna é zero. Se você assistiu a última aula, você vai entender por que é zero, né? Então, basicamente, olhando para a primeira lei da termodinâmica, novamente, né, o trabalho é igual a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Se essa variação de energia interna é zero, eu só vou ter aqui o resultado final, que a quantidade de calor é igual ao trabalho na transformação isotérmica, tá? Ou seja, as isotermas lá, a quantidade de calor que é dada no sistema termodinâmico é igual ao trabalho, ou seja, todo o trabalho será, ou toda a quantidade de calor de energia que é colocado no sistema, né, na imagem anterior, vai se transformar totalmente em trabalho, tá? A próxima parte é quando ela é isobárica. Quando ela é isobárica, a pressão é constante, a pressão é a mesma. Então, nesse caso, eu não tenho mudança nenhuma, vou utilizar o princípio da primeira lei da termodinâmica, tá? Porque a pressão é constante. Então, nesse caso, eu já posso utilizar todos os artifícios que eu tenho lá na primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, e a última parte, esse processo termodinâmico não foi citado ainda, mas é um processo que eu vou estar explicando ele agora, bem simplificado, mas a gente vai continuar falando dele ao longo do conteúdo, tá? A gente tem a segunda lei da termodinâmica, processo lei de Carnot, né, ciclo de Carnot, máquinas frigoríficos. Bom, aqui a diabática é quando não há nenhuma fonte de calor dando energia para esse camarada, esse sistema. Então ele não recebe calor. Se ele não recebe calor, esse calor é basicamente nulo, certo? Mas se o trabalho que o trabalho realizado for maior, né? For maior que zero, ou seja, ele for positivo, tá? Com certeza essa variação de energia interna vai ser negativa, mas se o trabalho for negativo, é o contrário. Por quê? Matematicamente a gente pode observar isso, assim, ó. Trabalho, tá? Vou colocar aqui do lado, ó, o trabalho
trabalho não, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, né? Como isso aqui é zero, pessoal, ó, não recebe calor, é zero. Então, se eu isolar essa letra grega, que é o tal, que é o trabalho, esse aqui está positivo, que não é V, tá, gente? Desculpa, aqui é um U, tá? Ele está positivo, vem para cá negativo. Olha só, então nesse caso, por isso que eu coloquei já ali que o trabalho é igual a menos a variação de energia interna, tá? Então, se ele é zero, então quando o trabalho mudar, o trabalho for positivo, a variação de energia interna é negativa. Se o trabalho é negativo, a variação de energia interna é positiva. Ou seja, se o trabalho aumenta, a energia interna diminui. Se o trabalho diminui, a variação de energia interna aumenta. Porque, pessoal, é muito simples, não recebe calor. Então, o trabalho que ele irá fazer com a própria fonte que já existe, que é da energia interna, ela vai diminuir. Agora, isso, claro, se resultar em um trabalho muito, muito grande. Agora, se eu não faço um pequeno esforço, mas ainda tem energia interna para gastar, ela é maior que esse trabalho, tá? Bom, então, de teoria é isso. Agora vamos para uma resolução aqui de uma questão. Para fixar aqui o que a gente já falou, tá? Então, tentem também resolver em casa, tentar fazer em casa esses exercícios que é colocado nas aulas, tá, pessoal? Vamos lá. Uma amostra de gás perfeito, então está dizendo que o gás já é perfeito, ocupa o volume de 5 litros, então ele já está dando aí o volume inicial, né? Volume inicial em litros, tá? Sob pressão de, aqui tem 6 zeros, 1 milhão pascal, tá? Ou seja, 10 elevado a 6, que é a mesma coisa de 10 elevado a 6 pascal. Após receber 6.000 joules de uma fonte térmica, seu volume aumenta isobaricamente para 10 litros. Aí você pode observar, se ela é isobárica, eu posso utilizar direto a primeira lei da termodinâmica. A pressão é constante, né? Determine a variação de energia interna da amostra. Então, eu tenho aqui que pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Bom, ele deu o valor, de fato, ele quer saber a variação de energia interna, olha só, interna da amostra. Se ele quer saber a variação de energia interna, a quantidade de calor a pressão, né, foi de 10 elevado a 6 pascal, com uma variação de volume de 5 litros. Ele recebeu 600 joules de uma fonte térmica. Bom, aí essa fonte térmica, pessoal, vamos só lembrar que basicamente o valor que precisamos encontrar é a quantidade de calor e o trabalho, ok? Então, como o volume aumenta de 5 litros para 10, então basicamente o volume aumentou 5 litros, né? Então teve uma variação de volume, observe que ele teve uma variação de volume de 5 litros, tá? Mas no contexto aqui da termodinâmica tem que estar em metros cúbicos, tá? Então eu vou deixar 5 litros dividido por 1000 é a mesma coisa que 5, né? 0,005 metros cúbicos, ou, né? Você pode colocar que a variação de volume é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Bom, tem a variação de volume e a pressão ele deu que é 10 elevado a 6 pascal. Então, já temos agora um valor mais usual, né? O valor do trabalho da transformação, né? Já tem o valor do trabalho da transformação, porque 6.000 joules ele é a quantidade de calor. Então, só falta encontrar o trabalho. Então, vamos lá, calcular o trabalho. Pressão 10 elevado a 6 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, aqui eu vou fazer só o jogo de propriedade de potência. Eu vou repetir o 5 vezes, repete a base e somos expoentes. Mas nesse caso, o 6 está positivo e o 3 está negativo. Então, se fica 6 menos 3 dá 3. Então, dá um trabalho de 5 vezes 10 a terceira potência joules. Como eu já tenho o valor do trabalho, a quantidade de calor é os 600 joules, 6.000 joules. Então, qual é o valor da variação de energia interna? A quantidade de calor é 6.000, né? Então, já vou colocar aqui para a gente calcular 6.000. O trabalho é, aqui 5 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que
5.000, né? 5.000 mais a variação de energia interna. Então, esse 5.000 que está positivo passa para o primeiro membro negativo. Ou se eu isolar direto a variação de energia interna, fica 6.000 menos 5.000, né? Fácil agora, que dá um total de 1.000 joules. Então, a variação, né, de energia interna, pessoal, é de 1.000 joules. Nesse caso é positivo, porque o valor negativo não vai ser representado igual a gente estava mudando lá na transformação gasosa, quando no sentido anti-horário, horário, né? Nesse caso não importa, porque agora o valor do cálculo tem que estar correto para eu mostrar. Então, nesse caso, a variação de energia interna é maior, é positiva nesse caso, né? Beleza, então tá aí a determinada amostra vai ter essa variação de energia interna, tá, pessoal? Vamos lá para o próximo. Bom, agora esse aqui, certa massa de um gás após receber 2.400 joules de calor. Ó, então ele está dizendo, você já vai anotando os dados, né? 2.400 de calor, né? Joules de calor, então é a quantidade de calor. Sofre uma expansão isobárica, né? Então, vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. Seu volume passa de 2 litros para 6 litros, né? Novamente, sendo 1 vezes 10 elevado a 6 Pascal, a pressão durante a expansão determina sua variação interna, basicamente igual à anterior. A diferença é que a gente está de 2 litros para 6 litros, tá? Então a gente vai ter que transformar também isso aí em metro cúbico, tá? A variação aqui de cara é 6 menos 2, 4, tá? Então vamos fazer direto assim, ó, que é a variação de volume, 4 litros, que em metro cúbico, né, será, vou fazer já aqui colocando notação científica, 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá? Bom, a pressão é 10 elevado a 6, igual ao anterior. A diferença agora é que mudou a quantidade de calor. Então, quantidade de calor é igual a... Isso, gente, esqueci de calcular o trabalho, né? Tem que calcular o trabalho. O trabalho será a pressão, que é 1 vezes 10 a sexta, vezes 4 vezes 10 a menos 3, tá? Então, vezes 4, 4, e 4 vezes 10 elevado ao cubo, ou seja, 4.000, né? Então, seria o valor de 4.000, né? 2.400 menos 4.000. Então, a primeira da termodinâmica, quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Para finalizar, a quantidade de calor, 2.400, igual ao trabalho, 4 vezes 10 ao cubo, ou 4.000, né? 4.000 joules, que se eu colocar aqui a unidade, mais a variação de energia interna. Então, a variação de energia interna será o 4.000, que já está lá no outro membro, menos 2.400 menos o 4.000, né? Então, a variação de energia interna, nesse caso, eu vou repetir o sinal do maior e subtrair, né, gente? Aí que vai ficar menos 1.600 joules. Aí você olha, então nesse caso, o trabalho, que a fonte de calor que foi exercida, totalmente ela não foi transformada em trabalho, né? Não. A variação de energia interna aí foi negativa, tá? Então dá menos 1.600 joules, tá? O valor dessa variação de energia interna. Pessoal, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima aula. A gente vai estar falando sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Tchau, tchau.